Olá pessoal, hoje estarei falando para vocês sobre baterias, em especial as baterias utilizadas nas lanternas. E nós temos dois tipos de baterias, as baterias conhecidas como primárias, ou seja, as descartáveis, e as secundárias, que são as recarregáveis. No Brasil, com a questão até de facilidade em outros países, as baterias mais fáceis, pilhas, aí, nós encontramos no tipo AA, AAA, C e D. Não estarei falando sobre elas, mas vou fazer um adendo. Se você tiver alguma lanterna que utilize bateria AA ou AAA, opte pelas Panasonic Eneloop ou Eneloop Pro. Eneloop Pro tem até 500 cargas, mantém a carga por menos tempo, mas ela consegue fornecer 1.2 volts, 2450 mAh. Você pode encontrar também na versão chamada com aqui a marca Sanyo, uma vez que a Sanyo foi adquirida pela Panasonic nesse segmento. Adiantando, seguinte pessoal, não existe muitos fabricantes de baterias no mundo, então a Panasonic tem muito know-how, são excelentes baterias. E células, quando eu chegar em algum momento falar sobre célula, eu estarei falando sobre especificamente a bateria como um todo. Tira isso daqui que nós da capinha, a bateria como um todo. Por que eu falo isso? Essas baterias primárias aqui, ó, do tipo CR123 da Surefire, Rayovac, essa aqui é a versão mais antiga da Surefire, a nova agora tem essa coisinha preta aqui. Elas são também fabricadas pela Panasonic. Então a célula é Panasonic, mas nós chamamos de rebrand, seria Surefire, Rayovac. Ela também fabrica recentemente, 2009 para cá, Battery Station e outras. Agradeço novamente o pessoal lá do Fórum Lanternas Táticas e do grupo Lanternas Táticas no Facebook, aí por muitas informações estou passando. Então a Panasonic fabrica muita coisa boa no que se refere às baterias. Então, quando você pegar uma bateria de lítio recarregável e ela ter, a célula Panasonic, sabe que é de excelente qualidade. Bom pessoal, nas baterias de lítio, nós fizemos nas nossas lanternas táticas, é muito comum esse modelo aqui, desse tamanho, CR123, muito utilizado pela Surefire, lá fazendo propaganda, quando lançou as primeiras lanternas no padrão P60, D26, que olha lá nas lanternas táticas que tem o que é isso. Elas falaram que iluminava mais que uma Maglite pelo tamanho. Realmente, esses tipos de baterias conseguem fornecer bastante corrente, bastante energia. Elas têm, cada célula, cada bateria tem 3 volts de tensão e fornece uma corrente. Essa corrente varia muito de modelos, mesmo sendo feita pela própria Panasonic, depende muito do que quem encomenda deseja, as características. E também pelo tempo que ela fica armazenada. Uma vez que ela consegue ficar armazenada até 10 anos sem perder a carga. Pode perder um pouco, mas eu não vi essa perda ainda considerável. E você pode adquirir, você adquirindo essa bateria, pode ter certeza de adquirir algo muito bom. Então a Surefire utilizou e utiliza ainda essas baterias, sendo que ela tem hoje somente o modelo PR1, são duas versões, que tem as baterias 18650 recarregáveis. No Brasil essas baterias estão na faixa dos 10 a 15 reais a unidade ou mais, são caras. Então para quem utiliza a Surefire das novas G2X, 6PX variantes, entra lá no Lanternas Táticas, você verá em determinado momento existem opções recarregáveis com duas baterias de lítio recarregáveis ou com uma que é essa excelente KeyPower 16650. Estava bem antenado na época e comentei com o pessoal gostou, trouxe, e realmente uma excelente opção recarregável. Você vai economizar um bom dinheiro. Utiliza a célula Panasonic. Bom pessoal, o assunto é muito extenso. Vamos lá. Quando você pega a sua bateria, já falei da Panasonic, nós temos diferenças de tamanho, diferenças de química e de tensão. Sem contar a curva de descarga, ou seja, como é o desempenho dessa bateria no uso, etc.
Nominalmente, ou seja, como nós procuramos, nós encontramos as baterias primárias com 3 volts. As recarregáveis do tipo ICR, ou seja, com cobalto, ou IMR com manganês, depois eu falo especificamente delas, nominalmente estão na faixa dos 3.6 ou 3.7 volts. As baterias de fosfato FePO4, ou LFP, vou chamar LFP, fica na casa do 3.2 e 3.3 volts. Bom, você pegou a sua bateria, então você tem que entender como funciona, o que você vai fazer com ela, né? Vamos identificar aqui algumas coisas que nós temos na bateria. Você pegou essa bateria 18650, já adianto que a Keypower e essa AW tem célula da Panasonic, a Light eu não sei, não pesquisei. A W está entre as melhores, se não a melhor bateria recarregável de lítio dessa categoria, 18650 e outros tamanhos diversos. E está muito no mundo do vape, de e-cigarettes. Você procura na internet e vai encontrar. Só que existe a versão IMR. A versão IMR, para identificar, geralmente o mesmo brand, né, o mesmo fabricante, coloca uma cor diferente aqui no label, nesse plástico que reveste a bateria. Panasonic eu não lembro se faz isso. Acho que você tem que ler no rótulo que está escrito aqui se é protegido ou não. Não tem nada demais, só detalhes, pessoal. Você pega a bateria, eu trouxe a W, né, por exemplo, mas a W não fica tão legível, alguns detalhes, então peguei aqui Power. Outro detalhe, se você tiver hoje, aqui Power e a Orbitronic estão com as baterias 18650 com maior capacidade no mercado. Baterias de qualidade que estão na casa dos 3.500 mAh. Então se sua bateria tiver com 4.000 ou mais, procure na internet algum review dela, alguma opção aí de opinião da outra pessoa, mas eu não acredito que seja algo de qualidade. Me desculpe pessoal, mas sendo bem direto. Não dá mais pra gente ficar brincando com bateria. Comparando aqui com as nossas CR123, qual que é a vantagem e a desvantagem? As CR123 são excelentes, você se tiver uma bateria, uma lanterna que comporte esse tipo de bateria, essa é uma recarregável, ou 2 recarregáveis ou mais, sempre bom ter uma descartável aí, um pouco delas. E elas vão até os 3 volts. Já as baterias recarregáveis, nominalmente são 3.6, 3.7 volts, mas quando estão plenamente carregadas, vão a 4.2 volts. Então, isso basicamente é o seu celular. Imagine seu celular com bateria de lítio, que ele tem lá. E ele também tem, quando ele vai caindo lá, puxa, 100%, 90%, quando vai tendo essa queda, a tensão que vai diminuindo, de maneira mais fácil de entender. E a corrente também que ele fornece é menor, então vai diminuindo. Não se preocupe com isso. O que eu queria que você se preocupasse, você atentasse mais, é identificar aqui no label na etiqueta da sua bateria, algumas características. Gosto de falar características, né? Bom, a W não dá para ver direito, então vamos lá. Note que nós temos aqui o tamanho dela, o 18650. Nós temos 3.6 volts, 3.400 mAh. Se o fabricante coloca alguma coisa a mais, como para dispositivos de alta drenagem de corrente, de alta drenagem, e coloca aqui quantos watts-hora tem. Já no caso da Keypower, ele coloca 3.7 volts, 3.500 mAh. Na AW também tem isso. Então vamos começar a colocar tudo agora, pessoal. Na AW também tem isso. Eles colocam que a célula, lembra? A célula Panasonic no caso, podia ser Samsung, LG. A Keypower ela trabalha com outras células e fabrica para outras pessoas que pedem. Então, o que a gente chama de rebrand. Ela pega, por exemplo, se você é um fabricante X e quiser baterias Keypower, ele fabrica para você com a sua etiqueta e tudo mais. Então, ele tem, ambos têm um circuito de proteção, que chamam de IC, tá? Circuito de proteção interno. E as células são japonesas, então de excelente qualidade, e são montadas na China. Então tire isso da sua cabeça que produtos na China são uma porcaria. São excelentes produtos, temos excelentes produtos vindos da China também.
Então, visualmente, pessoal, isso que você vai olhar na sua lanterna, da sua bateria, e aí temos que interpretar tudo o que está aqui. Isso vale também para baterias menores, como essas, nós chamamos de RCR 123 ou 16340, 16650. Vamos entender toda essa sopinha de letras. O 18650 para baterias de lítio, está dizendo o seguinte: 18 seria o diâmetro dela, 65 comprimento e 0, alguns dizem que não significa nada, outros significam que isso aqui é um cilindro, o formato dela de um cilindro. Se você pegar uma bateria menor, que é a versão de lítio recarregável da CR123, seria 16340 RCR123. A 16340 tem 16 mm de diâmetro e 34 de comprimento. Tem o mesmo diâmetro que uma 16650. Então, se você juntar duas baterias desse tamanho, você teria uma desse tamanho. Mas note, aqui eu coloquei químicas diferentes. É uma coisa que você nunca deve fazer, misturar químicas, tensão, fabricante. Deixa eu ver se tem uma outra W aqui. Ah, não está pertinho. Ah, está aqui. Mas nós teremos a tensão diferente. Enquanto você tem 3.7, aqui você somando teria mais. Vamos fazer tudo isso aí com calma. Identificou o tamanho da sua bateria? Anotar que, mesmo sendo algo padrão, não é tão padronizado. O HKJ, que é um cidadão que conhece muito sobre baterias, faz vários reviews, fez um comparativo, então você verá que existem vários diâmetros e comprimentos, alguma oscilação, em torno de, às vezes, de décimos de milímetros, entre fabricantes, o tal rebrand também, entre a capacidade deles, etc. Então é normal, existe uma diferença. Por exemplo, se você pegar essa W3400 pegar a 3100, a versão 3100 tem um diâmetro um pouquinho menor do que a 3400, mesmo todas estando dentro da categoria 18650. Bom, isto sobre corrente falarei depois, sobre esse 3.7 falarei em breve, e gostaria de falar agora sobre uma coisa que vem aqui, que é escrito. Ela é construída com circuito interno, né, uma placa de circuito interno que prevê overcharging, overdischarging e overdischarging corrente. Ou seja, tem um circuito aqui dentro que protege contra sobredescarga, sobrecarga e sobredescarga de corrente. Na verdade, nós temos dois tipos de baterias bem distintos aqui. As baterias protegidas e as desprotegidas. As protegidas têm um circuito eletrônico, eu vou colocar o link para vocês acompanharem comigo aqui, onde existe uma placa com circuitos eletrônicos que tem algumas funções de proteção. Por isso que se chama protegida. E tem as desprotegidas que a química assegura, transforma toda a química da lítio segura, que seriam as nós chamamos IMR ou as LFP. As protegidas nós chamamos de ICR, são as mais comuns. Vantagens e desvantagens antes de começar tudo. As baterias protegidas, que você às vezes consegue identificar que existe aqui um pequeno diâmetro, que é de menor, que é menor. Então você tem aqui uma chapa, outra chapa, veja no link, e você tem um circuito em paralelo aqui com alguns chips aqui em cima. Essas baterias, eu li que uma pessoa disse que tem uma desvantagem, que elas têm os circuitos, e seriam, né, os circuitos eletrônicos, teoricamente seriam menos confiáveis do que as desprotegidas. Eu não concordo, pessoal. O que está falando é coerente, mas eu nunca vi dar problema essas baterias carregáveis. Como no Brasil não é algo tão recente, as pessoas não conhecem tanto, então não tem também um leque de informações tão fácil para a gente trabalhar. O mais importante das baterias recarregáveis, protegidas, é que elas oferecem proteção no caso, em alguns casos específicos que eu falarei para vocês, e as desprotegidas não têm isso. Vou dar um exemplo prático. O caso do PRF, Polícia Rodoviária Federal, estou fazendo um curso, estava na mochila, estava lá a munição e as baterias estavam todas juntas. Parece que houve um curto
e explodiu tudo. Explodiu tudo, não foi uma explosão muito grande, mas deu uma explosão, uns pedaços de munição para um lado, etc. Se tivesse alguém próximo, poderia ter machucado essa pessoa. Ele mesmo poderia ter, né, poderia estar ferido. Então nós temos que notar que, com o circuito de proteção, isso poderia ser evitado. Agora eu vou falar sobre o circuito de proteção. Existem nas baterias recarregáveis de lítio o circuito de proteção que está designado em 3 tipos nas baterias recarregáveis de lítio: PTC e o CID. Isso tanto na IMR como ICR, tudo bem? E o PCB só tem nessas protegidas. Para que serve cada circuito? O PTC protege contra excesso de temperatura e indiretamente a sobrecorrente e dá um reset automático na bateria. Então, por exemplo, se tiver um excesso de corrente na bateria, ela desliga a bateria. O CID é uma válvula de pressão, irá desativar a célula de forma permanente se a pressão é alta na célula. Provavelmente se ela inchou, né? Ela inchou, pressionou, se ela se esmagou, não sei. Ele não deixa tão claro isso, mas sabe que é algo mecânico, funcional, seguro. E o PCB que só temos nessas protegidas, irá proteger no caso de sobredescarga, sobrecarga e sobrecorrente. Dependendo do design do PCB, ele dá um reset na bateria automaticamente quando você coloca no carregador. O PCB é altamente recomendável para baterias de lítio desse tipo, LiCoO2, que nós conhecemos como ICR. Como eu falei para vocês, as baterias trabalham de 3.6, 3.7 até 4.2 volts. Existem algumas baterias recarregáveis que estão com 4.3, 4.25, 4.30 volts. Então você vê carregadores especiais os carregadores consigam alimentar sua bateria com essa tensão para carregá-la completamente. Mas algumas vezes a célula aqui dentro, existem casos que algumas células vão até 4.3 volts, mas o circuito de proteção vai até 4.2. Ou seja, para não evitar. Então o fabricante, independente do que tem aqui, só desse exemplo assim, ele não permite que exista uma sobretensão, ou seja, um excesso de tensão dentro da sua célula. Este é o caso da sobrecarga. Ou seja, as baterias que usamos, fiz um texto, pessoal, em geral e quando carregadas vão até 4.2 volts. No caso da ICR, o PCB, que é esse componente, esse conjunto de componentes, evita que essa tensão passe disso na bateria, mesmo se a célula for desenvolvida para trabalhar com uma tensão de até 4.3, 4.35 volts. Ela vai parar de carregar em 4.2 volts. Isso também, às vezes, se você tiver um carregador muito ruim, ele não deixa exceder essa tensão. Sobre descarga é o seguinte, pessoal, o caso da tensão da bateria não diminuir abaixo de 2.5 volts. A bateria ela consegue trabalhar 3.6, 3.7 volts, até menos, tanto as protegidas como as desprotegidas. Ou no caso das LFP 3.2, 3.3 volts. Só que, quando chegar no caso das ICR e MR uns 3.6 volts, 3.7, 3.6, recomendo você colocar para carregar. Abaixo disso, pessoal, começa a prejudicar um pouco sua bateria. Eu vou ler o que eu escrevi aqui para vocês terem uma ideia. No caso da sobredescarga, é o caso da tensão da bateria não diminuir abaixo de 2.5 volts, quando tem PCB. Isso porque pode danificar a bateria ou diminuir sua capacidade de carga. Enfim, prejudica a bateria. Quando ela não tem o circuito de proteção, o que acontece? Não existe limite. Então as baterias do tipo MR, que são feitas para alta descarga de corrente, elas fazem o seguinte, elas vão descarregando podem chegar até 0 volts. Se chegar a 0 volts, é muito complicado você carregar essas baterias. Mesmo as protegidas, se chegarem a 2.5 volts, pessoal, depois vai ser muito difícil você carregar plenamente 4.2 volts. Na verdade, eu nunca consegui carregar 4.2 volts nenhuma bateria que eu tenho aqui. Sempre chegam próximo disso. Mas você perderia bastante questão de carga, retenção de carga, etc. Então nós já temos a sobrecarga e a sobredescarga, associadas basicamente à tensão. Temos também agora a sobrecorrente de descarga. Digamos que a corrente exigida pelo dispositivo onde a bateria está associada exceda a corrente estipulada pelo fabricante.
da bateria. Aí a bateria não funciona. Um exemplo. Digamos que essa bateria de 3.400 mAh pudesse fornecer 3.400 mAh, e você coloca um dispositivo, ele está exigindo 3 amperes e meio, 3.6, 3.7 amperes. O que acontece? Ele acaba desligando sua bateria. Por isso que, no caso daquele PRF que eu falei, se ele tivesse com bateria protegida, haveria um curto, e esse curto provavelmente habilitaria o PCB, e o PCB, por causa da sua capacidade de evitar essa sobredescarga de corrente, acabaria desligando a bateria, dando o que se chama reset. As IMR são baterias de alta descarga de corrente, não tem o tal do PCB, pessoal, mas eles geralmente têm o PTC e o CID, que são os dois primeiros que eu falei. Existe a opção também, pessoal, que as pessoas utilizam às vezes, de pegar as baterias que estão feitas em notebooks para colocar nas suas lanternas. Eu não sei se é uma boa, porque o circuito de proteção não está na bateria, está geralmente no circuito associado às baterias. Ou outras opções. Mas você não sabe qual a capacidade, o que acontece lá dentro, o estado das baterias. Então, se você quiser optar por isso, opte, se você souber o que está fazendo. Se não, vai pelas básicas protegidas. Por quê? Imagine uma situação que você está viajando ou com amigos. Eu sempre penso nisso, pessoal. A pessoa que vai utilizar sua lanterna numa situação de emergência ou necessidade, ela não vai querer ficar olhando. Você vai olhar, olha, essa aqui é dessa aqui, eu vou por essa. A pessoa não vai ficar olhando isso. Então faça algo simples para você também não se enrolar. Uma situação de estresse. Fica fácil. Eu, por exemplo, quando viajo, levo todas de um tipo só. Vou levar a de 3.400 e etc. Já vou com algo pronto, fácil de usar. Uma coisa importante é você também sempre investir em baterias de qualidade. Uma vez essas baterias não são baratas, mas às vezes você pode até vender, perder, ser roubado, ser furtado aí na sua bateria, pode dar um problema na sua lanterna, mas a bateria pode durar muito tempo. Existe também a opção das baterias protegidas e desprotegidas da própria Panasonic. Como eu falei para vocês, eu não recomendo para a gente começar aqui o hobby, para quem está começando agora. Pessoal, tenta aí utilizar as baterias protegidas que tem no mercado. Existem muitas opções hoje de qualidade. Então não tem o porquê você não adotar hoje essas baterias protegidas. Isso, pessoal, só estou falando ainda do circuito de proteção. Já deu aqui uns 20 minutos. Eu vou parar e vou falar agora mais itens que estão aqui na nossa bateria.